Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um tema da série Ouvindo a Voz de Deus, dessa vez o tema 15. No estudo passado, recapitulamos que existem ao menos quatro leis na Bíblia, né? São elas os 10 mandamentos, a lei civil que regia o povo de Israel na época do antigo Israel, a lei cerimonial, que é a lei do santuário terrestre, né? Todo aquele ritual ali, e também as leis de saúde, né? E vimos que a lei dos 10 mandamentos, ela permanece em vigor, até porque se a lei pudesse ter sido mudada, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário, apenas seria colocado ali, né? Por exemplo, no pecado de Adão e Eva, não roubarás. E aí seria excluído esse mandamento e pronto, e está tudo certo, né? Porque a Bíblia diz que sem lei não há pecado. Então, vemos que a única lei que perdeu a sua função, digamos assim, foi a lei do ritual do santuário terrestre, né? Porque tudo ali apontava para Cristo, e aí ele morreu na cruz do Calvário. Então, a lei ali cumpriu a sua função, que era apontar para Cristo, né? E as leis civis, embora não sejam, a punição da lei não seja executada, né? E também algumas perderam, né? Digamos assim, a sua função, né? Por exemplo, não existe mais a lei do levirato, né? Que é uma lei que protegia as mulheres, né? Porque na época a gente sabe que não existia assistência, questão de, por exemplo, auxílio, pensão, fugiu agora a palavra, pensão de morte, né? Quando o marido morre, etc. Não tinha isso, né? Então a mulher também que já tinha marido, que era viúva, ela era um tanto quanto desprezada, né? Ou divorciada. Então existia uma lei ali para proteger a mulher, né? Para que ela não viesse a passar necessidades na sua velhice, né? E ela pudesse realmente gerar filhos, né? Então essa lei, né, também algumas leis ali da lei civil, elas perderam ali a sua função, né? Mas o que fica realmente é o princípio. E a lei de saúde, né, que está ali dentro também dos 10 mandamentos, quando você vê, por exemplo, não matarás, né? Então, você não vai consumir coisa no seu corpo que prejudique a sua saúde, que o venha levar a uma doença terminal, por exemplo. Você ficar tomando refrigerante, sabendo que refrigerante ele pode causar câncer, né? O principal alimento causador do câncer. Então você não vai ficar tomando refrigerante, porque você vai estar envenenando seu corpo. E Paulo diz que aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, né? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Tudo a gente sabe, né, que a natureza ela é regida por leis. Os astros, por exemplo, eles seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz, por exemplo, né? Se você semear o mal, você vai plantar, você vai colher o mal, e assim e vice-versa. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado por essa lei, que é os 10 mandamentos, né? Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. E apesar disso, né, muitas têm sido as tentativas de invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas, né? Eles tentam adequar a palavra de Deus, né, com o contexto atual da sociedade, né? Isso é pecado, isso é blasfêmia. Ninguém pode alterar a palavra de Deus. E a pergunta para a qual buscaremos resposta nesse estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Ou seja, de antemão podemos responder, né, que não tem essa aceitação, né? Deus não autoriza, ele não aprova nenhuma mudança nos 10 mandamentos. Mas vamos ver aqui, né, os 10 mandamentos, né, alguns pontos. A gente observa, primeiramente, ela é eterna, como Jesus falou, em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Como vimos também, ela já existia antes do Sinai. Se não existisse, né, na criação, né, Satanás não teria pecado, Adão não teria pecado. Ela é imutável, né? Vamos ler também esse texto de Apocalipse 22, né? E escrita pelo dedo de Deus, vamos ler também, certo? Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas os 10 mandamentos ele próprio escreveu.
A lei é santa, justa e boa, Romanos 7, verso 12. Jesus e os apóstolos guardaram a lei. Né? Então não adianta vir com essa mentira, dizer que a lei não foi validada por Jesus, né? Porque a Bíblia mostra exatamente o contrário. E a lei também ela é dividida em duas partes. Né? Os 4 primeiros mandamentos representam o nosso amor para com Deus e os 6 últimos para o próximo. Como a gente lê, por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nada pode se opor ou ficar em pé de igualdade com sua adoração a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Deixa eu abrir aqui em Êxodo capítulo 20, porque aí não está completo. Está apenas o início. Êxodo capítulo 20, verso 4 até o verso 6, que é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Jeová teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Aleluia! Ainda tem uma promessa para aqueles que são obedientes a Deus. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor Jeová teu Deus em vão, porque o Senhor Jeová não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós temos inclusive uma playlist, as profecias de Daniel, que mais uma vez eu vou deixar na descrição, e você acompanha lá o capítulo 7, que foi dividido em 3 etapas, e ali a gente sai dando mais detalhes sobre os 10 mandamentos. Quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Interessante, né? Como é que Deus vai pedir para lembrar algo que não existia, né? Se o mandamento não existia antes do Sinai, como é que Deus manda lembrar? Não tem lógica. É um argumento furado. Né? E outros dizem que era só para o povo de Israel, né? Mas só que o sábado foi estabelecido na criação, e o próprio mandamento vai dizer que não é apenas para o povo de Israel. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nem o forasteiro, ou seja, o sábado foi dado, como o próprio Jesus disse, para o homem, e não apenas para o judeu. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Jeová teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás as coisas alheias. Jesus então ele divide, né, quando foi perguntado certa vez, né, sobre os 10 mandamentos, ele divide, né, amor a Deus, né, e a segunda, amor ao próximo. Ele apenas respondeu aquilo que já estava escrito no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, que falava disso, né, do amor a Deus e do amor ao próximo. Vimos também em Mateus capítulo 5, né, mas é bom a gente ler de novo, que Jesus refutou. Jesus era acusado de muitas coisas, né? E uma das coisas que Jesus refutou foi exatamente essa ideia de que ele teria vindo para abolir a lei. Jesus foi claro e explícito, Mateus 5, versos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iontio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aleluia. Jesus, portanto, ele confirma os 10 mandamentos. Lá em Apocalipse 22 está escrito o seguinte: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Portanto, ninguém pode alterar o que está escrito. Ninguém pode distorcer, ninguém pode dizer que agora não são 10 mandamentos, são 9, agora não é o sábado, é o domingo. Porque a Bíblia condena e condena realmente para a perdição. Não apenas para essa vida, mas para a perdição. Aí alguns podem argumentar, não, mas aqui está falando do livro do Apocalipse, né? Mas quando a gente fala de profecia, não apenas a questão do Apocalipse, que significa revelação, mas a questão do ensino bíblico, porque profetizar ou profecia também significa ensinar, né? Ensinar a palavra de Deus. E se fosse apenas o Apocalipse também, porque lá em Apocalipse 1, o verso 10, João fala que começou a receber as visões no dia do Senhor. E qual o dia do Senhor? O sábado. E muitos dizem que João estava se referindo ao domingo. Nunca, jamais João falou, ou nenhum outro apóstolo, que o dia do Senhor é o domingo. Nunca você vai ver isso na Bíblia. Nunca, jamais. Então aqueles que ensinam isso irão também receber os flagelos do Apocalipse e perder o direito da árvore da vida. Romanos 3, capítulo 31, aliás, verso 31, né? Romanos 3, verso 31. Paulo fala, né, que a fé em Jesus não anula a lei, até porque não existe você ter fé em Deus e ser desobediente. Então, Romanos 3, verso 31, Paulo fala: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que foi exatamente isso o que Jesus fez. E Paulo ainda diz, né? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos 7 e o verso 12. Aleluia. Agora, como já foi dito no tema passado, mas eu não li o verso, vou ler agora. Existe uma profecia lá no livro de Daniel que fala que se levantaria um povo, um poder, aliás, que iria tentar mudar a lei de Deus. Daniel 7, verso 25 é dito: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e tentará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E diz mais em Daniel 8, verso 12: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Também neste estudo de Daniel 7, que dividimos o capítulo em 3, você pode acompanhar toda essa história e como é que esse poder tentou mudar a lei de Deus. E quando a gente analisa a história com a profecia, a gente vê que se levantou um poder conhecido como Igreja Apostólica Católica Romana, e em seu catecismo ela mudou a lei de Deus, né? Você pegar qualquer catecismo e comparar com os 10 mandamentos bíblicos da própria Bíblia Católica, você vai ver que o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens de escultura e lhe prestar culto, ele foi excluído. Para permanecer o número de 10, eles dividiram o 10º mandamento, que manda não cobiçar as coisas alheias, dividiu em 2, não cobiçar as coisas alheias e não cobiçar a mulher do próximo. E, consequentemente, o 4º mandamento virou o 3º, o 5º virou o 4º, o 6º virou o 7º, o 5º, e até chegar ao 9º mandamento, quando ele dividiu em 2. E nisso, o sábado foi substituído por guardar domingos e festas, né? E como vimos, a Bíblia não tem eles não têm nenhum respaldo bíblico para fazer esta alteração, certo? Aquilo que Deus estabeleceu por sua infalível onisciência. O que acontece hoje é que muitos seguem o homem e não a Deus, né? Romanos 1, 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador,
o qual é bendito eternamente. Amém. Quando um cristão esclarecido, não aquele que não conhece, que está na ignorância, mas quando um cristão esclarecido vê, lembra-te do dia de sábado, e ele, em vez de guardar o sábado, ele fica com a opinião do pastor, que o pastor manda guardar o domingo, ele está honrando a Igreja Católica, honrando o Papa, e não ao Senhor Jesus, que é o Criador. Ele está honrando a tradição, como diz lá em Marcos, no capítulo 7, quando os fariseus eles transgrediam os mandamentos de Deus para honrar sua tradição. Marcos capítulo 7, do verso 6 ao 9, Jesus diz o seguinte: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa tradição. E o verso 13, ele conclui, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, quando você aceita guardar o domingo no lugar do sábado, você está aceitando uma tradição do homem, da Igreja Católica, e não o mandamento de Deus. O mandamento de Deus que foi escrito pelo próprio Deus. Lá em Êxodo 31, verso 18, está escrito o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo do próprio Deus. Aleluia. E em Êxodo também, capítulo 31, verso 16 é dito, aliás, Êxodo 32, verso 15 e 16. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma caligrafia de Deus esculpida nas tábuas. Então, como é que eu posso, ao invés de aceitar o mandamento de Deus, aceitar o sábado? Aceitar, desprezar o sábado e aceitar o domingo no lugar do sábado. Como é que eu posso? O próprio Deus escreveu. Veja toda a grandiosidade que houve, inclusive, quando Deus desceu ali no Monte Sinai com a sua glória, para se manifestar ao povo, né? E o Monte Sinai fumegava, e houve relâmpagos, trovões, e a terra tremia, e o povo ainda assim achar que um homem mortal pode chegar e mudar assim o mandamento de Deus. Atos 5, verso 29 está escrito: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E todo aquele que quer receber o Espírito de Deus, ele tem que obedecer a Deus. Não existe você receber o Espírito de Deus sem obediência. Ele diz no verso 32, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia. Outro conselho bíblico se encontra lá em Tito, capítulo 1, verso 13 e 14. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ou seja, obedeça a Deus, e não a mandamentos de homens desviados da verdade. Agora veja aqui algumas atitudes com relação à lei de Deus, né? Cristo obedeceu, João 15, verso 10. Cristo ensinou, Mateus 19, verso 17 e 18. Cristo não aboliu, Mateus 5, 17 e 18. E Cristo amou, João 15, verso 10. Agora o diabo desobedeceu, deturpou, jogou a verdade por terra, aboliu e odiou.
Em Apocalipse 12, verso 17, fala que ele se irou contra o remanescente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, porque ele odeia a lei de Deus, ele odeia os mandamentos de Deus. E você vai ficar com Cristo ou com o diabo? Você vai aceitar os mandamentos de Deus ou vai só aceitar a doutrina mentirosa do diabo que diz que a lei de Deus não é importante? Então veja, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as mentiras de homens que nos desviam da verdade, com suas tradições errôneas, né? Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossos relacionamentos. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Jeremias 31, verso 33. Recapitulando, portanto, os 10 mandamentos estão divididos em duas partes: amar a Deus e amar o próximo. A função da lei é revelar o pecado. A lei não tem poder para mudar a natureza humana. Jesus obedeceu e nunca mudou os mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está em Daniel capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra. Você vê que a igreja mais rica, né, do mundo é exatamente a Igreja Católica. Lançou a verdade por terra há mais de 1000 anos pregando a mentira, né, que o sábado foi mudado para o domingo, e as pessoas, né, infelizmente, acreditam nisso. A lei de Deus ela é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira e hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens, né? Alguns por ignorância e outros porque realmente acham mais cômodo seguir e guardar o domingo do que o sábado bíblico. Eu creio nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos. Eu rejeito as tradições e imposições de homens afastados da verdade e eu desejo seguir todos os mandamentos de Deus. E você, quer fazer parte do povo remanescente? Do povo de Apocalipse 12, 17, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Próximo tema, o mandamento esquecido. Vamos falar mais um pouco sobre o mandamento do sábado. E que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. E essa mudança, né, do mandamento pela Igreja Católica, ela se deu no Concílio de Laodiceia no ano de 364. Né? Ali foi batido o martelo, carimbado, passaram o carimbo e decretaram que todo cristão deveria guardar o domingo em honra à ressurreição de Cristo. Só que em honra à ressurreição de Cristo temos o batismo nas águas e não o mandamento do domingo, né? O mandamento do domingo é o mandamento do diabo. Essa aqui é a realidade. Que Deus seja louvado e até o próximo vídeo. Amém.